Deus chamar. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Entrando mais cedo hoje. Deus abençoe a irmã Regina, irmã Juliana, irmã Lúcia, irmã Cláudia. Deus abençoe. Glória a Deus por mais esta live, por mais este momento na presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe. Você que os irmãos compartilhassem essa live, é um horário poucas pessoas estão acostumadas, né, de nós estarmos ao vivo. Então, seja usado por Deus. Seja usado por Deus neste momento, compartilhando. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos aí numa série de informações, desinformações. O povo está meio perdido, né, irmãos? O povo está meio perdido. E eu acredito aí que a briga está grande. E olha que eu não concordo muito, né, com alguns posicionamentos políticos. Para mim não existe esquerda e direita. Mas, infelizmente, né, tem muita gente, a gente tem que ter um cuidado imenso, porque desde que o mundo é mundo, ele é governado por homens. E cada nação tem o presidente que merece, né? Se você pegar a história de Israel, Deus abençoe Mantelmo. Se você pegar a história de Israel, você vai ver que quando Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor, o que Deus fazia? Deus levantava os inimigos para guerrear contra Israel. Se você pegar o livro de Juízes, por exemplo, você vai ver que Deus entregou Israel na mão dos seus adversários, dentro da terra prometida. E todas as vezes que Deus entregava, era porque Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E eu volto a afirmar que cada país tem um presidente que merece. E se Deus permitiu, né? Deus permitiu essas coisas acontecerem, nós chegarmos aonde nós estamos, é porque Deus está tratando com a nação brasileira e principalmente com a igreja. Eu acredito que isso são alertas de Deus para despertar, mas mesmo Deus alertando, falando, mostrando o que está acontecendo e o que vai acontecer, o povo não quer acreditar. O povo está dominado pela Matrix. E eu vou dizer, irmãos, tomado pela Matrix e tomado pela ignorância. Pela Matrix e pela ignorância. O povo está totalmente fora. E hoje o pastor Silas Malafaia fez um discurso assim muito pesado, né? Mas falando a verdade. E pelo que dá a entender, o que dá a entender é que as coisas vão piorar, né?
Valdemar Costa Neto não saiu da cadeia, está preso. Tudo que foi feito foi pela ilegalidade. E bem na época do carnaval. Quer dizer, tem recesso parlamentar, está todo mundo. E quando voltar, nós vamos ver o circo pegar fogo. E aí você vê um silêncio do centrão, um silêncio da pseudo-direita também, porque está todo mundo com medo, irmãos. A articulação feita essa semana mostra que os próximos anos no Brasil serão tenebrosos. Tenebrosos. E eu venho falando isso desde 2022. Olha o que está aparelhado. A Igreja Católica está a favor do governo. A mídia mundial, a mídia ocidental, né, a mídia que é totalmente dominada, está a favor do governo. O presidente do Senado e o presidente da Câmara de Deputados estão comprados pelo governo. Dos 11 ministros da Suprema Corte, eu acredito, para não errar, vamos dizer que os 2 que o JB colocou está contra. Agora imagine, 9 contra 2. Está a favor do governo. E você tem paredão. Então, assim, para onde que um presidente do Brasil, por exemplo, o ex-presidente do Brasil, vai correr? Vai recorrer. Eu pergunto para você, para onde ele vai? Ele vai recorrer na Suprema Corte, ele perde. Ele vai recorrer ao Senado, ele perde. Ele vai recorrer à Câmara de Deputados, ele perde. Não tem. A mídia já destruiu a imagem dele. Então, assim, não tem o que fazer. Não existe justiça mais a favor da verdade no Brasil. Só existe uma justiça a favor da mentira, a favor do imperial, do totalitarismo, do comunismo, do socialismo. Saiu uma matéria, alguém me mandou, que o Brasil é um exemplo mundial sobre a questão de luta contra a direita mundial, luta contra o conservadorismo. Agora, é algo assim, não, se você vê as entrevistas do JB aí, você vê que ele está assustado. Ele está assustado. E aí, imagine, irmãos. Imagine que não só prender o presidente do PL, como eles querem desfazer o partido político. Isso vai dar poder a eles e colocar, de tornar inelegível mais deputados do PL. Olha aonde eles estão indo. Então, veja bem, hoje, se o PL lançar um presidente à Câmara de Deputados, que é o que eles estão neto para ele não fazer, o PL ganha. O PL ganha. Você está entendendo? Se o Costa Neto lançar um candidato a presidente da Câmara de Deputados, o PL ganha. Agora, eles prenderam o presidente do PL, e estão querendo desfazer o partido político. O partido político. Então, imagine que todos os deputados do PL vão ter que migrar para algum partido. E eles vão tornar inelegível um monte. E para quem que esses caras estão trabalhando? E é o que o irmão Fábio Menezes. O problema é que é uma questão mundial. Mundial.
E isso está começando lá para o Brasil. Por exemplo, os estados que são contra o governo, que é Minas, sul do país inteiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, esses estados vão sofrer retaliações. Ele está preso, o presidente do PL está preso. E foi negado. Eu vou colocar aqui. Então, veja o que eles estão fazendo. Ele passou pela audiência de custódia e permanece preso. Porque a Suprema Corte decidiu manter ele preso. Acabou, meu irmão. Acabou por quê? Porque a oposição foi colocada agora em xeque. Em xeque. E veja, o JB fez a live, no outro dia teve Polícia Federal na casa dos filhos. O JB apareceu em São Sebastião, foi uma multidão ver ele. Porque para ir ver o Lula, os funcionários públicos são obrigados pelos prefeitos e pelos partidos políticos, são obrigados. Aí deu aquela multidão onde o Bolsonaro estava, no outro dia, prende o passaporte do ex-presidente. E aí eu vou lembrar a mensagem de Absalom. Não há justiça sobre a terra. Irmãos, eu quero mostrar um vídeo para vocês, porque Deus nunca faz nada sem antes falar. Sem antes falar. Então, Deus fala. Eu vou repetir, Deus nunca faz nada sem falar. Então, Deus fala e eu acredito na voz de Deus. Deus fala e eu acredito na voz de Deus. Então, olha aqui esse vídeo do pastor Gesiel Gomes. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, nos próximos 10 anos, as portas da liberdade se fecharão na República Federativa do Brasil. Se aumentar esta onda de escândalos envolvendo líderes da obra de Deus, se não houver um paradeiro a isto, Deus permitirá que as portas se fechem para que nós voltemos a nos ajoelhar diante dele, porque já não fazemos mais isso. Olha o que Deus falou. Olha o que Deus falou. Vou colocar novamente. Olha só. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, nos próximos 10 anos, as portas da liberdade se fecharão na República Federativa do Brasil. Se aumentar esta onda de escândalos
envolvendo líderes da obra de Deus. Se não houver um paradeiro a isto, Deus permitirá que as portas se fechem para que nós voltemos a nos ajoelhar diante dele, porque já não fazemos mais isso. Meus irmãos, eu vou dizer, aí eu digo a todos, né? Cadê as profecias que o Brasil ia alimentar o mundo? Cadê as profecias que o Brasil traria um avivamento mundial? Cadê as profecias que você ouvia em 2022 em todos os púlpitos do Brasil? Pastores, igrejas, o povo indo para a rua. Eu falava, não tem como vocês comparar o Brasil à igreja, a igreja se comparar ao Brasil. E agora, eu falava, Deus não está a favor desta igreja, uma igreja laodiceia, uma igreja morna, uma igreja que só prega terra, uma igreja que só prega prosperidade, uma igreja que só prega mentira para iludir o povo, uma igreja que se transformou num clube social, e não uma igreja posicionada, uma igreja que guerreia no mundo espiritual. E aí, quando eu digo a igreja, não estou tocando na noiva intocável, porque existe uma igreja dentro da igreja, mas estou dizendo dessas denominações evangélicas. Das denominações evangélicas. E eu vou dizer, irmãos, diante da seriedade, porque é muito sério, e eu vou dizer, o que está acontecendo no Brasil agora não é só sério, é sério e é espiritual. É espiritual. Porque se tivesse ainda oposição, a oposição está sendo totalmente silenciada por um sistema diabólico, controlado pelo governo invisível do anticristo e por macumbeiros e feiticeiros. E maçons vermelhos, porque tem o maçom azul e o vermelho, né? Maçons esquerdas. Então eu digo para vocês que é mais espiritual o que está acontecendo do que as pessoas imaginam. Não é o ex-presidente do Brasil indo preso, o PL sendo desfeito, Sérgio Moro perdendo sua cadeira de senador, Delanhol perdendo sua cadeira de deputado. É muito mais sério. É muito mais sério do que as pessoas possam imaginar. Por quê? Porque se eles estão prendendo militares, se eles têm condições de pegar o passaporte de um ex-presidente da República que não tem crime nenhum, então, eles estão criando a narrativa de um crime, que foi o advogado que imprimiu a minuta para o presidente ler. Então, veja bem, a igreja brasileira vai ser atacada. A instituição vai ser atacada. Ou os pastores são comprados por esse governo, que é o que eles estão fazendo, eles estão querendo ajudar as igrejas, com obra social, com ajuda para viciados, eles estão querendo ajudar a igreja para comprar os CNPJs e para silenciar o altar de pregar a verdade contra o comunismo e contra a agenda ideológica. E eu vou dizer sem medo de errar, hoje no Brasil,
mais de 50% dos pastores se vendem a esse sistema e vão comer na mão do governo. Em vez de a igreja estar governando, irmãos, no reino de Deus, a igreja nunca dependeu de política, é a política que depende da igreja. Só que olha como a igreja está dormente. A igreja vai mendigar para os políticos ajuda, e os políticos estão oferecendo ajuda para comprar a igreja. E tem muitos, agora eu vou falar, muitos CNPJs, muitos líderes religiosos vão se vender com medo de ficar começar a falar que o negócio fica ruim. Muitos líderes vão se vender com medo. Medo. E eu vou dizer, irmãos, muita gente fala do Silas Malafaia, que é maçom, que é isso, que é aquilo, mas eu estou vendo aí que o Silas Malafaia é um dos poucos que ainda tem coragem de botar a cara a tapa e falar. Um dos poucos. E olha que em 2014, quando estava aquele negócio da agenda ideológica para entrar, o Silas Malafaia entrou no Congresso Nacional e derrubou. Então, assim, Deus tem seus meios e existem homens levantados por Deus para determinadas missões. Nós estamos ao vivo. Então, assim, falar mal, todo mundo vai tacar pedra. Agora, poucos têm o argumento que o pastor Silas Malafaia tem para debater e colocar-se, né, numa posição vulnerável, porque ele fica exposto ao falar o que ele está falando. Então, agora, irmãos, eu acredito que é um tempo de nós, como Igreja Maranata, olharmos para tudo isso, clamarmos pela misericórdia de Deus, focarmos na salvação da nossa família, da nossa casa, porque as coisas estão estreitando. Eu sei que eu tenho poucos dias ou meses de canal de YouTube. Eu sei disso. Eles vão derrubar tudo. Eles vão limpar a internet. E as pessoas só ouvirão o que eles querem falar. As pessoas só ouvirão na internet bobagem, entretenimento. Então, enquanto nós temos voz, eu digo para você, foque na tua família. Traga um avivamento para dentro da tua casa. Olhe para tudo isso e se posicione diante de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus. Por quê? Porque é tempo de enchermos a nossa lamparina de azeite e andarmos de vestes brancas. E através de tudo que está acontecendo, eu vejo Deus trabalhando. Eu vejo Deus passando a peneira no meio de tudo isso. E aí a gente vê verdadeiramente, aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Então busque azeite fresco enquanto ainda há tempo. A igreja brasileira perdeu uma grande oportunidade.
Durante a campanha eleitoral, fui 2 vezes no ex-presidente, diz, não é tempo de paz e prosperidade, é tempo de arrependimento. E vocês são testemunhas disso. As 2 vezes que eu fui diante dele, eu falei, os pastores estão lhe bajulando e dizendo que é tempo de paz e prosperidade. E as 2 vezes eu falei, não é tempo de paz e prosperidade. É tempo de arrependimento. É tempo de nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Então jamais poderão dizer que Deus não falou. E ainda eu falei para ele que vai chegar o dia da prestação de conta diante de Deus. Todos esses homens que estão cometendo todos esses atos de injustiça, eles serão julgados por Cristo. Então, dizer que Deus não falou, Deus falou. Mas eles não querem ouvir a voz de Deus. Deus abençoe, irmão Ziel. Irmãos, é muito séria essa questão do Valdemar Costa Neto permanecer preso. Será que ele vai passar o carnaval atrás das grades? Olha só, irmãos. Olha só. E eu vou dizer o que está por trás de tudo isso. Eles não estão só querendo destruir o Costa Neto, eles querem destruir o PL inteiro. E destruindo o PL, eles destroem a maior bancada de oposição. Eles não querem oposição. Então, olha só, isso aconteceu agora. STF decide manter Valdemar Costa Neto preso, mesmo após a audiência de custódia. Após a audiência de custódia, na tarde desta sexta-feira, o Supremo Tribunal decidiu manter Valdemar Costa Neto preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Valdemar foi preso na quinta-feira pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, usurpação mineral. Aí tem o advogado deles, né? A não soltura do presidente Valdemar nesse momento só escancar ainda mais o momento que o Brasil vive. Minha solidariedade a ele, bem como a sua esposa e familiares. Então tá aí, permaneceu preso. Mas junto com toda essa investigação, olha o que eles estão querendo fazer, irmãos. Olha só. E a PF não fez nada disso. Isso tudo é uma narrativa. Após Polícia Federal ligar o PL, a tentativa de golpe, o senador pede à PGR investigação e cassação do registro partido. Humberto Costa, do PT Pernambuco, defendeu apuração sobre possível desvio de recursos para financiar planos golpistas na eleição 2022. A investigação da Polícia Federal apontou que o endereço financiado pela sigla foi utilizado para discutir minuta de decreto golpista. Irmãos, para você que não sabe o que aconteceu, a Polícia Federal achou um documento lá no PL da minuta de golpe, que segundo eles é um golpe antidemocrático, né? E já foi comprovado. O advogado do ex-presidente, ele mandou o documento, porque ele mandou para o celular e ele pediu para imprimir. Então, eles imprimiram o documento que ele enviou para ele ver por que os militares lá que tinham essa minuta estavam. Então, era algo antigo que foi achado dentro
da secretaria do PL, porque o presidente mandou imprimir um documento que o advogado mandou para o celular dele. O ex-presidente. Então, olha a narrativa. Qual é a narrativa que eles estão fazendo agora? Eles estão mexendo em coisas como o envio da Polícia Federal na casa do filho do ex-presidente foi por causa de uma conversa de 2020, 2022, né? Que a assessora nem trabalha mais com ele. Então, são coisas que já estavam acabadas o assunto e eles estão ressuscitando para criar uma narrativa. Só que existe algo pior, irmãos, acontecendo. O senhor Xandão proibiu, olha só, o senhor Xandão proibiu os advogados do JB conversarem entre eles. Se isso não é uma ditadura, né? Se isso não é uma ditadura, eu não sei o que você vê, né? Porque o Alexandre mandou os advogados não podem conversar. Olha só. Olha só. Moraes proíbe advogados bolsonaristas de conversar entre si. Irmãos, esse cara é um testa de ferro. Então, imagine que uma pessoa que tem liberdade, ela está livre, ela é um advogado, ela devia poder conversar com quem ela quisesse, ainda mais advogados que representam a mesma pessoa, as mesmas pessoas. Então, acabou a liberdade. Isso só funciona num país com uma ditadura. OAB criticou a medida e anuncia que irá recorrer. Advogados não podem ser proibidos de interagirem e ser confundidos com seus clientes. O ministro Xandão proibiu nessa quinta-feira, dia 8, que advogados de bolsonaristas investigados pela Polícia Federal dialoguem entre si. A determinação consta na decisão que autorizou a operação contra o ex-presidente e seus aliados. A justificativa dada pelo magistrado foi que a determinação teria o objetivo de impedir contato entre as demais acusadas. Os advogados também não poderiam trazer informações para os seus respectivos clientes sobre outros investigados. Agora, irmãos, presta atenção como isso é sério. Como isso é sério. Como é que eles sabem que eles estão conversando? Alguém pode me informar aqui? É porque todos os celulares já estão sendo rastreados. Todos os celulares, todas as conversas, tudo que eles fazem. Isso se não tiver espias no meio deles sendo pago para levar e trazer as informações. Então, veja bem, os advogados do Valdemar, do ex-presidente, dos demais que foram, nenhum deles podem conversar entre si. Nenhum deles. O Yuri está dizendo, o Brasil é onde a honestidade é ser besta e o crime compensa. A impressão que dá na nação brasileira
é essa. Só que, irmãos, o que está por trás de toda essa cortina de fumaça? Duas coisas a gente tem que prestar atenção. Duas coisas. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. O governo não tem narrativa. Então, essa é a primeira causa que a gente tem que entender. O governo não tem argumento. Então, veja bem, o Lula foi em Belford Roxo, os funcionários públicos foram obrigados a ir. Ele foi vaiado. Ele visitou uma igreja, uma fábrica no ABC Paulista, ele foi criticado. Ele foi vaiado. Então, veja bem, aonde eles colocam o pé, eles não são bem-vindos. Então, quem vai ver o Lula são pessoas totalmente ignorantes e são pessoas que são obrigadas a ir, porque a máquina pública financia a ida deles lá. Então, veja bem, o Brasil está com um rombo de 230 bilhões. A dívida externa do Brasil está em 7 trilhões e 500 bilhões. As estatais estão dando prejuízo. E toda a narrativa feita pela imprensa é fake news. E aí o presidente de El Salvador, que é aquele que fez a limpa no país, falou que o Brasil, para estar como está e vivendo o que está vivendo, só pode ser alinhado do narcotráfico e de bandidos. Então, assim, a mídia está limpando a imagem desse governo, porque ganha muito para isso. Então, como eles não têm mais argumento, eles criam um caos para dizer que eles são o santo e todos os outros são os demônios. Sendo que, na verdade, eles são os demônios que estão oprimindo a verdade. Essa é a primeira questão, a argumentação. 80% da população brasileira diz que o que aconteceu dia 8 de janeiro não foi golpe. Olha só, irmãos. Eu vou colocar aqui para vocês. A maioria, 81%. É 81%. Está em várias plataformas. Então, quer dizer, a população não acredita que o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi golpe. Olha só, eles não conseguem comprovar isso. Está aí, ó. 81% dos brasileiros são contra os atos. Não é essa matéria dele. Aqui, ó, é essa matéria. A maioria dos brasileiros acredita que não houve tentativa de golpe. Está na Gazeta do Povo, eu não tenho assinatura. Mas a maioria do povo brasileiro aqui, ó. Olha só 18,8% acham que 8 de janeiro foi para dar um golpe. Quer dizer, 81,2% do povo acha que não foi para dar um golpe. Eles dizem que não foi para dar um golpe. Então, veja bem, se a população não acredita que aquele ato foi para um golpe, foi para um golpe contra a democracia, a narrativa dele já caiu por terra. Só que é o único argumento que eles têm, porque eles querem incriminar o
por importunação de baleia. Olha que ridículo, irmãos. Quantas pessoas andam de jet ski e lancha dentro do mar? Deveria processar todo mundo que estava andando no mar perto da baleia jubarte. Então, veja bem, como eles não têm mais e todos os processos contra o JB não pegam, não firmam, não dão em nada, eles estão criando um caos para quê? Para que o povo não enxergue que o Brasil está quebrado. Que o quilo, a cenoura vai subir mais de 40%, que a batata está acima de R$10, que o tomate está acima de R$10, que o arroz está acima de R$30, que a gasolina subiu assustadoramente em uma semana, o diesel subiu, e ninguém está falando nada disso. Que o povo está inadimplente, saiu uma matéria aí que 2023 foi o ano da inadimplência, não pagou conta. Então, quer dizer, para que não vejam a minha nudez, eu vou expor a nudez dos outros. Que não existe. Que não existe. Só que existe algo mais sério, irmãos, que as pessoas não estão percebendo. Que as pessoas não estão percebendo. Eles querem as prefeituras, e é ano de eleições na prefeitura. E os filhos do ex-presidente com o presidente estavam marcando lives, super lives, para preparar seus candidatos para assumir as prefeituras do Brasil. É mais de 5.000 prefeituras. Então, eles desfazendo o PL, eles manchando a reputação da direita, eles silenciando a família Bolsonaro, eles vão ter uma narrativa para ganhar as prefeituras. Por quê? Porque se os prefeitos forem conservadores e de direita, eles não têm como entrar. Eles não têm como destruir a educação. A prova disso é aqui em Santa Catarina. O governador de Santa Catarina proibiu a carteira para quem quiser estudar. Governador de Minas Gerais proibiu. Se você tomou, não tomou a Jussá, você pode estudar. Prefeitos do Brasil todo liberaram as crianças estudar. Sabe o que é isso? Se incomoda o sistema. Eles querem as prefeituras agora. Então, eles estão destruindo agora a imagem do PL, do ex-presidente que pode ir para a cadeia, para que eles não venham se meter nas prefeituras. Olha aí, a irmã Raquel, R$40 o arroz no Espírito Santo. R$40. E veja que o Ministério Público está aí atrás desses governadores e prefeitos. Então, nós estamos vivendo o verdadeiro golpe. O verdadeiro golpe, como está aqui na mensagem, é o que eles estão dando no Brasil. E é um golpe que está... Eu vi o pastor Marco Feliciano, falou que está todo mundo assustado. Irmãos, eles estão contratando haters para ir nas postagens o que está acontecendo e destruir com a imagem. Quer dizer, a internet funciona para a esquerda no Brasil. Então, é algo assombroso. O que eles estão fazendo, a narrativa que está se criando, é para esconder a sujeira deles, é para levantar uma cortina de fumaça para ninguém enxergar
O que eles estão fazendo, essa é uma grande verdade. E outra é para destruir as eleições que vão ocorrer para a prefeitura. Então, agora, irmãos, a gente vê um aparelhamento assim de poder. Veja que Donald Trump está sendo julgado pela Suprema Corte nos Estados Unidos, só que muita gente concorda comigo que a Suprema Corte é de direita na América, é conservadora. Ela é republicana e não democrata. Olha só, batata inglesa, cenoura, R$11. O coentro está R$5,50. Em Jabotão dos Guararapes, canal Notícia do Dia a Dia. Então, veja bem, irmãos. Agora, muita gente diz que se o JB for preso, o Brasil pega fogo, vai ter protesto. Alguém vai pagar multa Olha só, eu vou colocar. Eu vou colocar um projeto de lei, né? Eu vou botar um projeto de lei que está entrando. Então, eu vou explicar primeiro. Se ele for preso, ele vai ser preso por algo contra a democracia, um golpe contra a democracia. Então, se ele for preso, alguém protestar contra vai ser preso ou vai ser multado. Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó. Ele pode ser preso. A Operação Tempus Veritatis, que é Tempos de Verdade da Polícia Federal, ocorrida nesta quinta-feira, levantou uma pergunta entre diferentes grupos políticos e dos eleitores do ex-presidente. Ele pode ser preso? 3 especialistas em direito penal entrevistados pela BBC News mostram-se cautelosos quanto à possibilidade de concretização nesse cenário. Em teoria, eles dizem não há motivos evidentes para que haja uma prisão preventiva do ex-presidente e um futuro próximo. Mas, na prática da conduta de algumas figuras-chave no judiciário, principalmente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pode mudar o curso desse entendimento. Se for usar a Operação Lava Jato como padrão, eu diria que uma prisão preventiva é iminente. Se nós formos adotar o padrão da jurisprudência dos tribunais superiores e de boa parte da doutrina dos estudiosos de direito, uma prisão não é iminente, resume o advogado criminalista José Carlos, mestre doutor da Universidade Católica. A prisão preventiva seria o principal meio para a prisão do ex-presidente nesse momento, uma vez que não há condenação nem pena a se cumprir. Aí, olha só, o Código Processual Penal prevê a prisão preventiva em algum caso. Ela é cabível em 3 hipóteses: se houver risco de fuga, se houver violação da ordem pública, olha aqui, ó, protesto, se houver risco para a produção de prova. Explica Abissamara Filho.
A Lava Jato, na opinião do advogado, abusou das medidas cautelares, tanto em prisões preventivas em situações em que não eram necessários, quando em operações de busca e apreensão foram das hipóteses ilegais. Para Abissamara Filho, em teoria, a prisão preventiva do ex-presidente não caberia no momento, porque as investigações em cursos dizem respeito ao menos do que se tem conhecimento através do que é publicado na imprensa. Ele destaca o período em que ele era presidente. Não estando mais no Planalto, o ex-presidente não teria o mesmo poder para interferir nas investigações dos passados. Outro ponto destacado pelo advogado é que, por ordem judicial, em meio à operação da Polícia Federal nessa quinta-feira, o ex-presidente teve o passaporte apreendido e não pode fazer contato com outros investigados. Isso já poderia ser a medida cautelar, aponta Abissamara Filho, indicando que esse tipo de imposição já afasta a necessidade de medidas mais drásticas para garantir a continuidade das investigações, como, por exemplo, uma prisão preventiva com o objetivo de impedir que um investigado se comunique com outros. Se ele deturpasse a ordem judicial, aí talvez incidiria a prisão preventiva. Agora, irmãos, o próprio ex-presidente falou que não existe nada para ele ser preso nesse momento. E eu concordo. Só que, deixa eu mostrar algo para vocês. Talvez não saiba. Ah, pastor, mas se ele for preso, o Brasil incendeia. Se ele for preso, vai acontecer um caos. Olha só. Moraes determina multa de 100 mil a bolsonaristas que ocupem a Raja. Ministro ordena desbloqueio da Raja e também multou o empresário do ramo têxtil Esdras Jonathan dos Santos, um dos líderes do acampamento. É dessa forma. Então, quem permanecesse na frente dos quartéis levariam multas. Agora, olha isso daqui, ó. Moraes determina multa de 100 mil reais por hora para donos de veículos que obstruírem lugares e vias públicas. Os protestos. Aí, irmãos, existem vários e vários. Só que existe determinação de quem for para protesto. Existe um valor de multa para o empresário, né? E para a pessoa pública. Para quem não tem CNPJ. Então, a pessoa foi para a rua protestar contra o Estado Democrático de Direito, ela perde todo, que talvez se torne impagável. O que eu quero dizer com isso? Se acontecer do JB ir preso, eu não acredito que nós teremos megas protestos no Brasil. Não acredito. Então, assim, eles já deram um jeito de silenciar para que ninguém se levante contra esse paredão que parece indestrutível. E eu vou dizer algo, irmãos, que eu sei que soa ruim aos ouvidos. Deus não vai tirar isso. Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Isso soa ruim, não é? Deus não vai mudar tudo isso, não, irmãos. É no meio de tudo isso que está acontecendo
que os verdadeiros servos vão se posicionar. E Deus não perde o poder e o controle por isso, porque quando você olha para tudo isso, você está vendo um cumprimento profético. Aí a irmã Maria dos Anjos está dizendo, na Europa o agro parou. É o que eu falei. Se você luta contra o sistema, você faz parte do sistema. Então, todo mundo que para, que protesta, que quebra, que vai para a rua, que fica na frente de quartel, é porque faz parte do sistema. Não adianta. Direita e esquerda, caos e ordem, trabalham juntos, irmãos. Vocês estão entendendo? Acabou. E quem tem esse entendimento vive feliz, não vive na paranoia de que algo vai acontecer. E tem gente acreditando ainda que por trás de tudo isso possa haver alguma... Você vê que hoje o Lira se conversou com o presidente da República, o presidente da Câmara. E eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta que o Lira saiu atormentado dessa reunião. Irmãos, o presidente indicou um ministro para assumir o tribunal aqui do Paraná para incriminar Sérgio Moro. Então, assim, não tem como. Você está lutando contra imagine um trator e uma formiga. O povo é a formiga e o sistema é o trator que passa por cima de tudo e todos. Então, isso é filosofia de Olavo de Carvalho. Se você luta contra o sistema, você faz parte do sistema. É porque você está idiotizado. Está idiotizado. Então, não tem como você lutar contra o sistema, sendo que é sistema lutando contra o sistema. Então, se forma um caos para depois se implantar uma ordem. Então, tudo que está aí está no controle de uma agenda global e eu vou provar isso para vocês agora. Quer ver? Ó? Olha o que eu vou colocar. Isso é Jorge Soros puro. É Jorge Soros, é globalista, é agenda diabólica. Olha isso daqui, irmãos. Não, só para vocês verem como é que... Olha como o Brasil isso é global. Brasil ganha status de exemplo de luta contra a extrema-direita. Olha aí. Está lá o Lira, que está escondidinho lá, os ministros, presidente do Senado. Brasil ganha status de exemplo na luta contra a extrema-direita. Sabe o que é a luta contra a extrema-direita? O Brasil se tornou um exemplo da luta contra a destruição da família, contra a liberação de aborto, a favor da liberação de aborto, destruição da família, agenda ideológica, liberação de droga. O Brasil se tornou um exemplo contra aqueles que são contra a destruição da família, a liberação do aborto, a liberação da droga. O Brasil se torna um exemplo de perversão. Na realidade, o Brasil já é um dos países mais imorais do planeta Terra. Isso é uma vergonha. Então, veja bem, o status de exemplo na luta. Olha só, quando os atentados golpistas ocorreram em 8 de janeiro, uma das ações do governo foi se apressar em dizer
a parceiros internacionais que a democracia no Brasil não estava ameaçada e que as instituições dariam a resposta. O Palácio do Planalto havia tomado a decisão de não pedir ajuda estrangeira e usar a situação para demonstrar que tinha instrumentos e estabilidade suficiente para lidar com a crise. Oficialmente, um dos principais parceiros do país concordar em seguir o tom usado pelo Brasil e dar o voto de confiança. Ao UOL, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou os atos da Praça dos Três Poderes, mas deixou claro que o país daria uma resposta. Na OEA, o Brasil chegou a rejeitar a aprovação de uma resolução que conclamaria a região a defender a democracia no país. O objetivo era sempre o mesmo. O Brasil não queria dar sinais de vulnerabilidade. Nos bastidores, porém, não foram poucos os que se mostraram preocupados sobre o destino do Estado de Direito e a ameaça da extrema-direita. Um ano depois, a capacidade do país organizar uma eleição sob intensa pressão, a mobilização social para a defesa da democracia e agora a atuação da justiça para investigar e levar à prisão os suspeitos por uma tentativa de golpe de Estado e disseminação de desinformação começaram a construir a imagem externa do Brasil como um eventual exemplo a ser seguido no dilema sobre enfrentar a extrema-direita. E aí, irmãos, é um mau exemplo ser um exemplo na luta contra a extrema-direita. É um mau exemplo ser um exemplo na luta contra a extrema-direita. Porque ser um exemplo na luta contra a extrema-direita é ser um exemplo contra a família tradicional, é um exemplo contra aqueles que se opõem a tudo que a Bíblia condena. Então, imagine, o Brasil é um exemplo de luta contra a extrema-direita. E isso é uma vergonha. Isso não é um bom status, é um mau status. É um mau status. É só Deus para ter misericórdia. É só Deus, irmãos. É só Deus mesmo. O Brasil tá aí, o surto de dengue foi um dos primeiros países a criar uma jussara contra a dengue. Só Deus. Só Deus mesmo. Só Deus. No Brasil, tudo que é ruim está sendo testado no Brasil. Está sendo testado no Brasil. Irmãos, eu fiz a live mais cedo. Era para mim estar em Maceió hoje, mas eu errei a data do voo. Até nem fiz live ontem, pensando que ia viajar hoje, mas eu viajo nessa madrugada para Maceió. E eu quero pedir ajuda de vocês, né, ao projeto Arrependa-se. Hoje, graças a Deus, a gente ajudou aí os missionários e temos os programas de rádio, temos algumas necessidades. E dia 15, irmãos, eu preciso comprar a passagem para Luanda, na Angola, né? Nós vamos no dia 23 de maio para Angola, vamos ficar 15 dias. Arrependa-se. Vamos estender o projeto Arrependa-se para a África.
E essa semana tem aí um retiro lá no sítio, no Amazonas, com mais de 200 jovens, retiro de carnaval. Nós estamos tendo vários trabalhos do projeto Arrependa-se ao redor do Brasil. Lá em Maceió, eu vou compartilhar com vocês as lives, que é tudo transmitido ao vivo dos cultos, para você acompanhar os cultos. E eu peço, irmão, em nome de Jesus, esse é o tempo de fazermos missões. Esse é o tempo de arrancarmos as almas das garras do diabo e transportá-las para o reino de Deus. Esse é o tempo de fazer a diferença como igreja, como salvos que têm o nome escrito no livro da vida. Então, em nome de Jesus, missões se faz indo, contribuindo e orando. Amanhã é o término do nosso jejum. Em breve, irmão Alex. O último dia do jejum amanhã, hein? E eu quero você conosco aqui às 6 horas da manhã. Vai ser a missionária Raquel que vai dar o encerramento, que eu vou estar o meu voo é 6h05 da manhã. Por Curitiba para Maceió, vou pregar no Congresso de Jovens lá. Então eu preciso que você esteja aqui, os irmãos do jejum. Amanhã é o nosso último dia do nosso segundo propósito do ano. Tem milagres que Deus fez nesse jejum. Amém? Eu quero que todos vocês entendam que Deus não perdeu o controle. Eu estou com uma mensagem que eu quero começar a liberar para vocês, né? Tem muita gente me critica. Irmãos, eu vou falar novamente, eu não estou morando no meio do mato, hein? Tem gente pensando que eu estou morando no meio do mato e eu não estou morando no meio do mato. Tire isso da sua cabeça. Da onde eu moro, dá 25 minutos do centro de Joinville. Então, eu não estou no meio do mato. E eu estou com uma série de mensagens para pregar para vocês sobre não fuja. Não fuja. Eu vou pregar de amanhã, eu vou pregar o carnaval inteiro em Maceió, na cidade de Maceió. Carnaval inteiro, em 4 regiões. Então, eu digo para vocês, irmãos, não vai faltar comida. Tem um monte de gente desesperada achando que vai faltar comida no mercado. Não vai faltar comida no mercado. A terceira guerra mundial não vai acontecer antes do arrebatamento. A terceira guerra mundial não vai acontecer antes do arrebatamento. O caos social está aí se manifestando diante de nós e vai se multiplicar as dores em todos os aspectos. Eu tenho falado com vocês, né? Se for para guardar alimento, guarde para 3 meses. É uma prudência guardar alimento para 3 meses, nada além disso. E se for para guardar alimento, você tem que pensar no próximo, e aprender para não jogar fora comida, porque é pecado comida criar bicho e você não usar essa comida. Então, assim, tem muita gente apavorada, tem muita gente desesperada sem necessidade. Então, assim, é o que eu falei, né? E volto a falar. Se eu tivesse 2 versículos bíblicos que me mostrassem assim, ó, fuja, eu fugiria. Mas não existe versículo nenhum na Bíblia, 2 versículos bíblicos falando para fugir. Não existe. Não existe. Então eu digo para vocês, irmãos, tenha paz no coração, viva, abrace, diga que ama sua família, sonhe, tenha filhos, regozije-se na presença de Deus, se encha do Espírito Santo, governe pelo Espírito Santo, porque o juízo é de Deus, irmãos. O juízo é de Deus.
É na Assembleia de Deus, em Alagoas, que nós vamos estar pregando. Então, olha só, o juízo é de Deus. Então, veja bem, o grande e terrível dia do Senhor. Daí eu vou fugir de quem? De Deus? Não tem nexo. Não tem nexo. Então, eu estou com uma série de mensagens para pregar. A primeira é essa. O grande e terrível dia do Senhor. Como é que eu vou fugir do próprio Deus? Como é que eu vou fugir? Aí sim, irmão Washington, não vai faltar comida, mas vai faltar dinheiro. É por isso que muitas vezes a prevenção de 3 meses, irmãos, é uma necessidade. É uma necessidade, né? Mas nada além disso. E muita coisa, veja que teve a entrevista do Vladimir Putin com aquele... Está lá no meu Instagram. O Vladimir Putin disse que se a mídia americana não controlasse, né, os americanos, o Ocidente, a G da Ucrânia já teria acabado. A G da Ucrânia já teria acabado. Então ele falou, os Estados Unidos dominam a mídia na Europa, no Reino Unido e na América e controlam a mente da população passando uma narrativa mentirosa. Veja que aquele repórter perdeu seu passaporte, né? Porque entrevistou Vladimir Putin. E Putin falou muita verdade e muitas pessoas precisam entender que Putin era um agente da KGB. Ele sabe o que é CIA, o que é KGB, o que é os senhores do mundo. Ele sabe para quem ele trabalha. Então, a entrevista do Vladimir foi até hilária. Quando você olha para essa entrevista, você fica assim, meu Deus, como é que pode? Como é que pode? Eu vou colocar parte da entrevista aqui para vocês verem. Olha só. Eu vou colocar parte da entrevista. Olha isso aqui, ó. Quem explodiu Nord Stream. Ó, aí ele fala. You for sure. Você com certeza. I was busy that. Eu estava ocupado naquele dia. Nate, do you have I did not blow up Nord Ele diz, eu não explodia, é um reator nuclear, né? Stream. Thank you, though. У вас лично, может быть, есть алиби. Olha o que ele diz. You personally Você pessoalmente pode ter um álibi, may have an alibi, but the CIA has no mas a CIA não tem esse álibi. such alibi. Did you have evidence? Você tinha evidências do que a OTAN ou a CIA fazem isso? Por exemplo, explodir coisas e colocar culpa em determinados países. That NATO or the CIA did it? Olha o que ele vai You falar. know, Você sabe que não vou entrar em detalhes, I won't get into details, but people mas as pessoas sempre dizem nesses casos, always say in such cases, look for someone procure alguém que esteja who is interessado. interested. But I'm confused. I Mas estou confuso. mean, that's the biggest act Esse é o maior ato terrorista industrial de todos os tempos. of industrial terrorism ever, and it's the E é a largest maior emissão de CO2 emission of CO2 in history. na história, ok? Okay, so if you had Se você evidence, tivesse evidências, tal, presumidamente dados, os seus serviços de segurança, presumably given your security services, your intel services, serviço de aluguel que você faria, you would, that NATO, que a OTAN e a CIA dos Estados the US, Unidos, CIA, the West, o Oeste fez isso, did this, why wouldn't por que você não apresentaria? you Aí present olha o it que ele and vai win a falar, profit? para ganhar a vitória de propaganda. Que ele está dizendo que foi a própria CIA que criou o caos de destruir o reator. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Propaganda. Olha o que ele vai falar. Ó.
history. Na Unidos. Porque os Estados Unidos falam todos os meios de comunicação mundiais e muitos meios de comunicações europeus. Olha só o que Vladimir Putin está dizendo. Media and many European media. The ultimate O benefício final dos maiores meios de comunicação beneficiary of the biggest European media are American são instituições financeiras americanas. financial institutions. Don't you know that? Você não sabe disso? So it is possible Então é possível se envolver nesse to get trabalho, involved in this work, but it is mas tem um custo proibitivo, cost prohibitive, so to speak. por assim dizer. We can simply Podemos simplesmente chamar a atenção para as nossas fontes de shine the informação spotlight on our sources of information, and we e não alcançarmos resultados. will not achieve results. Então, o que ele estava dizendo? Não tem como nós vencermos a narrativa do que eles estão dizendo. Irmãos, é muito forte essa questão do que foi falado. Então, assim, a gente sabe, né, que ele, né, o senhor Putin é a favor de muitas coisas horríveis e ele tem armas de destruição em massa, que são assombrosas. E o que aconteceu, né? O que aconteceu ali naquela entrevista, a gente vê que foi falas aleatórias, porque Vladimir Putin nunca vai revelar verdadeiramente, porque também ele é um fantoche do sistema. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Eu vou encerrar a live e quero pedir a todos oração, né? Nós estamos indo para Maceió nessa madrugada para pregar a palavra. Até dia 16 nós estaremos em Maceió anunciando o evangelho. E nós vamos orar agora para que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida neste fim de semana e nesse carnaval. E eu vou dizer para você, né? Eu vou dizer para você. É